A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi entregar a minha vida a Jesus. Eu escolhi entregar a minha vida ao Salvador. Eu escolhi deixar Jesus ser o condutor da minha vida, ser o pastor da minha casa, da minha família. E eu posso dizer a você com toda certeza, foi a melhor coisa que eu já fiz em toda essa vida aqui nessa terra, porque foi uma escolha eterna e essa escolha jamais passará. A nossa eternidade com Cristo começa aqui. E é sobre essa pessoa maravilhosa que hoje nós temos a honra e o privilégio de falar, o Senhor Jesus. Nós estamos caminhando pelo Evangelho descrito por Mateus, hoje, capítulo 2, diz assim a partir do versículo 1: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos do Oriente chegaram a Jerusalém para adorar o rei dos judeus, o Senhor Jesus, e pergunta para Herodes: cadê ele? Onde é que ele está? E ficou aquele alvoroço ali dos mestres da lei de Herodes, querendo saber se aquilo era verdade, quem era aquele rei, onde é que tinha nascido. E o pessoal estava lá tudo agora preocupado em querer saber se a profecia tinha se cumprido ou não. O que eu quero falar para você hoje é que Deus quer se revelar para você. Você sabia que o desejo de Deus é ter um relacionamento com você? O desejo de Deus é falar com você, o desejo de Deus é contar para você coisas que Ele nunca contou para ninguém. O desejo de Deus é que você conheça o coração dEle, é que você possa conhecê-lo na plenitude, para que você não venha ser envolvido aí por doutrina de A, doutrina de B, e você conheça o coração desse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho amado para nos salvar. E os magos do Oriente, um povo estranho, de uma terra estranha, citado somente essa vez aqui na Bíblia, eles chegaram a Jerusalém com a certeza de que o rei dos judeus havia nascido. Fiquei me perguntando, quando eu li essa palavra, eu fiquei me perguntando, por que é, Jesus, que esse povo lá, os mestres da lei que observavam a lei de Deus e o rei daquele tempo, não sabiam do teu nascimento e nem se aquilo que aqueles homens estavam perguntando era verdade? Por que isso, Senhor? E Jesus começou a falar comigo, começou a me dizer que Ele se revela a quem o busca, que Ele se mostra a quem o quer. Deus ama todas as pessoas iguais. Porém, tem pessoas que recebem muito mais de Deus, que sabem coisas que nós não sabemos. E por quê? Pelo simples fato daquela pessoa querer se relacionar com Deus. Isso é normal. Qualquer pessoa que você se relaciona bastante, que você tem um relacionamento intenso, você vai contar coisas para aquela pessoa que você não conta para outras pessoas que você não tem um relacionamento não tão próximo, né? É normal, e eu creio que assim também é com Deus. Deus vai se revelando para quem quer. E esses magos estavam lá na cidade, no lugar, no país deles, olhando para o céu e crendo numa profecia que
tinha sido liberada, que o rei dos judeus, que não era rei deles, mas era rei dos judeus, um dia ia vir o Salvador, o Messias, ia vir salvar o povo de Israel. E esses caras pararam um pouco o que eles faziam e se dedicaram a observar atentamente as Escrituras e os sinais de Deus. Jesus foi me contando tudo isso. E por que os mestres da lei não sabiam? Se eles viviam lá com a Torá na mão, viviam lendo e não sabiam disso, por quê? Pelo simples fato de Deus se opor ao orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso. E Deus concede graça aos humildes. Deus está acima da religião. Deus se revela a quem Ele quer e quem o quer. Tem pessoas hoje que estão dentro da congregação, mas não recebem nada de Jesus. Não recebem nada de Deus. O pastor, o pregador está lá ministrando, sendo usado por Deus, e aquela pessoa não recebe. E por que não recebe? Pela arrogância que tem no coração. Pode até dizer que não tem, mas a arrogância fecha a porta e não deixa com que a palavra de Deus entre no nosso coração. Ele fica endurecido. É aquele irmão que já acha que sabe, ele acha que sabe tudo. Era como esses mestres da lei, eles não precisavam ler porque eles já sabiam a Torá decorada ali, não precisava estar lendo. Então, eles achavam que sabia, mas em um dia inesperado acontece uma coisa que eles não estavam esperando. Isso é o que vai acontecer também naquele grande dia, quando Nosso Senhor chegar, quando Nosso Senhor vier. Muitos que pensam que vão estar, não vão estar. Porque a soberba tomou conta do coração, assim como tomou conta do coração de Herodes, como tomou conta do coração dos mestres da lei. E esses magos do Oriente, cheios de humildade, deixaram a religião deles de lado, deixaram a astrologia de lado, deixaram de olhar para os astros e para as estrelas e seguiram o sinal do rei dos judeus. E seguiram a profecia e seguiram aquilo que Deus estava mostrando, sinalizando para eles. Muitas vezes Deus sinaliza coisas na nossa vida e nós não conseguimos ver porque a soberba do nosso coração, a arrogância, a vaidade, aquela mala cheia de pecado está cobrindo, aquela nuvem cheia de coisa ruim está cobrindo o nosso coração e impedindo dele enxergar as coisas de Deus. Isso é muito ruim. Esses magos do Oriente entenderam uma coisa. Quando eles ouviram falar da profecia, quando eles ouviram falar que ia nascer, não era alguém que ia nascer. Não era somente o rei dos judeus, mais um rei dos judeus. Não era um descendente de Herodes. Era o Messias, era o Salvador, era o rei dos reis. E eles entenderam que aquela era a porta de entrada para chegar até o coração de Deus. A porta de entrada para termos acesso ao coração de Deus é através de Jesus Cristo. Deus quer se revelar para você, Deus quer te contar o segredo dele. E se você não sabe qual é o segredo de Deus, eu vou te contar agora. O segredo de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o mistério oculto, foi revelado. Jesus é a graça de Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o Messias, Jesus é a porta que nos dá acesso a Deus, Jesus é o caminho que nos leva até Deus, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é aquele que haveria de vir e chegou. Jesus é o mistério revelado de Deus. Por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a todas as coisas do reino de Deus. Deus quer que você entenda isso que esses magos entenderam. E foram lá buscar o quê? Adorar o Rei dos Reis. Muitas vezes nós hoje saímos de casa, sabe como?
Eu quero que Deus me dê uma resposta. Eu quero que Deus fale comigo hoje. Eu preciso hoje receber de Deus. Eu estou querendo isso e aquilo mais. É errado isso? Não. Porém, a motivação do nosso coração, quando dizemos que vamos cultuar a Deus, deve ser para ir prestar um culto a Deus e não para ir ser servido de Deus na casa do Senhor. Muitas vezes nós estamos assim, querendo ser servido pelo rei, quando nós deveríamos estar lá como esses magos do Oriente, como esses três reis, né? Vieram lá servir Jesus. Eles vieram o quê? Presentear, adorar, se doar. Eles vieram se derramar na presença de Deus. Eles vieram se entregar ali pela oportunidade única que eles estavam tendo na vida deles. Rapaz, eu não vou perder essa oportunidade. Se eu estou tendo aqui o acesso, eu vou adorar o Rei dos Reis. Às vezes ficamos impedidos de ter acesso ao coração de Deus. Sabe por quê? Porque não queremos entrar pela porta. Porque não reconhecemos o caminho. Achamos que o nosso dízimo compra uma resposta de Deus. Achando que o nosso jejum vai comprar agora a resposta e o favor de Deus. Achamos que a nossa oração Deus tem a obrigação de responder, porque afinal de contas nós estamos de joelho orando. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se não for por meio de Cristo, a sua oração, o seu jejum, o seu voto, a sua consagração, tudo isso é bobagem. Tudo isso é obra vazia. Jesus disse: sem mim, vocês não conseguirão dar fruto algum. Sem Jesus, nem eu, nem você temos acesso ao coração de Deus. Sem Jesus, nem eu e nem você consegue o favor de Deus, porque o favor de Deus está estendido sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esses magos entenderam tudo isso. Como é que pode? Como é que pode, se os mestres da lei ficaram sem saber, se o rei ficou sem saber, e esse povo que era estrangeiro de outra terra, com outra religião, ficaram sabendo primeiro do que eles? Por quê, Senhor? Porque eles tiveram humildade no coração e reconheceram o Rei dos Reis. Porque eles tiveram humildade no coração para abandonar as velhas práticas, a religiosidade deles por aquilo que eles praticavam e entenderam. Hoje está nascendo alguém que é muito maior do que a religião. E Deus está acima da religião, e Deus se revelou para aqueles homens. Hoje muitos homens que se dizem de Deus não estão recebendo nada de Deus. Sabe por quê? Porque estão cobertos com a capa chamada religiosidade. Eles acham que são donos do Espírito Santo, eles acham que são donos de Deus, e eles esqueceram de Cristo, e eles esqueceram do sacrifício, e eles esqueceram do que Jesus fez por eles, e acham que têm acesso a Deus. Hoje, quando vão repreender um demônio, sequer usam o nome do Senhor. Vazio. Tudo que estão fazendo é vazio, é obra de homem. Pode até parecer que está dando certo, mas eu vou te dizer, tudo isso está dando errado. Tudo isso está te levando para um lugar errado, e que você está conduzindo um montão de gente também para um lugar errado se você está fazendo isso. Entenda, meu irmão, o meu e o seu acesso a Deus já foi dado, mas foi dado por meio da ponte. Tem uma ponte que me liga até Deus, porque existia um abismo entre eu e Deus, e agora essa ponte se chama Jesus Cristo. Se eu não tiver o acesso por meio dessa ponte, eu caio no abismo, filho. Eu caio no abismo. O que me liga a Deus é Jesus, e os magos do Oriente entenderam isso. E eles vieram adorar Jesus Cristo, eles vieram adorar o Rei dos Reis. Deus quer se revelar para você, meu irmão. Deus quer te contar os segredos dele. Mas não é por mérito seu, não é por nada que você faz. É por meio de Cristo e por aquilo que ele já fez por você. Não é errado você orar, não é errado você ir lá no monte, não é errado você se consagrar, e não é errado nada disso. Mas tudo isso sem Cristo é obra vazia. Tudo que fazemos sem Jesus é obra vazia. Você pode dar uma cesta básica para alguém, você pode evangelizar, você pode ir lá na praça, você pode ir lá na favela, você pode ir lá no hospital, você pode fazer a obra de Deus, mas eu vou te dizer, meu irmão, se você não faz isso com a motivação de adorar o Rei dos Reis,
isso é em vão. Você pode ser um marido melhor, você pode ser uma esposa melhor, você pode ser um filho melhor, você pode ser um pastor melhor, uma ovelha melhor, você pode. Mas se você faz isso sem ter no seu coração a intenção de adorar o Rei dos Reis, é vazio. Você deve ser um marido melhor, mas por quê? Porque aquele seu comportamento vai adorar o Rei dos Reis. E nisso nós vamos tendo acesso ao coração de Deus. E nisso nós vamos tendo acesso à graça de Deus. E essa graça vai nos envolvendo e nós vamos sendo pessoas melhores. E nós vamos conseguindo passar para as pessoas um evangelho com a própria vida, sem querer dar uma palavra, o nosso comportamento vai convertendo as pessoas. Nosso problema é porque nós hoje vivemos como os mestres da lei, só lendo a palavra de Deus, mas não querendo viver ela. Sabemos tudo e não vivemos nada. É obra vazia, meu filho. É em vão isso. Sabe o que vai acontecer? Deus vai se revelar para os pequeninos. Deus vai se revelar para os estrangeiros. Deus vai se revelar para o povo de fora. Tu vai ver o teu primo, aquele lá que fuma maconha, aquele lá que anda lá na boca de fumo, falando coisas da Bíblia e vivendo coisas da Bíblia que você, como um cristão de 10 anos já na igreja, não consegue viver. Porque a letra mata o ser humano. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E o Espírito de Deus está lá para aquele que entende, que necessita, para aquele que é pobre, aquele que deseja o Espírito. Tem um exemplo na Bíblia que Deus usou uma jumenta para falar com um profeta. Como é que pode isso? Pode. Pode, porque quando o homem está lá cheio de arrogância, cheio de autossuficiência, se achando o tal, Deus usa quem ele quer. Deus usou um galo para falar com Pedro. O Pedrão que disse que nunca ia negar Jesus. Jesus usou um galo para falar com ele, para sinalizar e dizer para ele que ele estava errado. A arrogância vai nos desviando de Deus. A arrogância vai nos levando para um caminho longe de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Eu tenho certeza absoluta que coisas agora dentro do seu coração estão sendo quebradas, modificadas. Tá até doendo, mas é bom. É bom. Porque hoje você entendeu que Deus se revela para aqueles que têm humildade no coração. Para aqueles que são desejosos de conhecê-lo, aqueles que todos os dias estão lá querendo aprender mais. Embora já tenha aprendido alguma coisa, mas todos os dias aprende mais, todos os dias aprende mais. O Espírito Santo de Deus quer se revelar para você, ele quer fazer você compreender os mistérios de Deus. Fazer você entender a mensagem verdadeira do Evangelho. Você sabe o que Deus mostrou para esses mestres da lei, para o rei Herodes, para aquela turma que estava reunida lá? Que um povo de fora ia ter acesso a ele e o povo de casa ia se perder. E quando Jesus veio, essa profecia, esse ato profético acontece. Quando Jesus começa o ministério, eles rejeitam Jesus e a graça de Deus se estende para quem? Para mim e para você, gentil, um povo de fora que teve acesso a Deus. Então hoje não perca esse acesso a Deus não, porque o caminho é Jesus, não é você não. O caminho é Cristo Jesus que nos leva até Deus, não é a minha ideologia, a minha filosofia, aquilo que eu acho, não. É aquilo que a palavra de Deus diz, e qualquer coisa que passa disso, meu filho, é desvio, é atalho, é caminho de morte, porque só existe um caminho de vida, e ele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a boa nova, Jesus é a novidade, Jesus é a graça de Deus, Jesus é o favor de Deus, que hoje nos auxilia, nos encaminha, nos guia ao coração de Deus. A palavra diz que hoje nós temos acesso a Deus e podemos pedir a Deus com confiança, crendo que Ele vai nos dar, sabe por quê?
porque Cristo Jesus pagou os nossos pecados, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar, porque Ele, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nos deu acesso vitalício a Deus, acesso eterno desde que nós permanecemos nele. Então não queira achar que é você não, meu filho. Não queira achar que é você que vai fazer o seu marido mudar, a sua esposa mudar, o seu filho sair das drogas. Não queira achar que é você não, meu filho. Não é a sua oração, não é o seu jejum, não é nada disso não, meu filho. É Jesus quem faz. É Jesus que nos dá o acesso. E agora você ora porque Jesus te deu acesso. E agora você jejua porque Jesus te deu condição de jejuar. E agora você faz tudo isso por Ele. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Os magos do Oriente entenderam tudo isso. Quando eles chegaram, eles disseram com convicção: eu quero saber onde é que está o rei dos judeus que nasceu. Será que você tem essa convicção de dizer: eu quero ouvir hoje a tua voz, Deus, a tua voz, papai, porque Jesus me deu acesso ao Senhor? Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter isso no nosso coração. Deus quer se revelar para você. Deus quer contar para Ele os segredos dele. Ele quer te fazer entender a mensagem verdadeira para que você não se perca. O favor de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre a sua vida. As bênçãos de Deus estão sobre você, desde que você reconheça que tudo isso é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa era a palavra que eu tinha para te abençoar nesse dia. Essa era a palavra que eu tinha para trazer para você hoje. Se você por acaso ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu faço um convite maravilhoso a você agora. Entrega a tua vida para Jesus. Conta os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, peça perdão para Ele, Ele tem perdão para te dar. Ele tem mais uma chance para te dar. Jesus tem sempre a mão estendida para você. Hoje é dia de você se reconciliar com Deus, de você voltar à casa do Pai. Hoje é dia de você vir fazer parte da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Procura aí uma igreja evangélica e vai congregar e diz: olha, eu vim adorar o Rei dos Reis. Eu vim servir ao Rei dos Reis. Eu quero agora estar com o Rei dos Reis. Entenda, você tem acesso a Deus, ao coração de Deus, às bênçãos de Deus, desde que você esteja em Cristo Jesus, que nos deu acesso a esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.